quando uma simples garotinha se aproximou e perguntou ao milionário: "Você está sozinho também?" Ele não sabia que estava falando com um anjo que sua mãe havia enviado do céu, e nem imaginava que a partir daquele momento sua vida nunca mais seria a mesma. O que aconteceu em seguida mudou milhares de vidas para sempre. O aeroporto Santos Dumont fervilhava naquela manhã de sexta-feira. Passageiros corriam de um lado para outro, arrastando malas, olhando relógios, falando ao celular. No meio de toda essa correria, havia um homem sentado sozinho no lounge executivo, completamente alheio ao movimento ao redor. Matheus Oliveira tinha construído um império. Aos 40 e poucos anos, comandava 3 empresas que movimentavam milhões todos os meses. Usava relógio que custava mais que um apartamento, dirigia carros que eram sonho de consumo da maioria das pessoas. Tinha tudo que o dinheiro podia comprar, tudo menos a única coisa que realmente importava. Naquela manhã, pela primeira vez em anos, Matheus chorava. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de um homem que o mundo conhecia como implacável nos negócios. 3 dias antes, havia enterrado a única pessoa que realmente o amava, seu pai, Antônio Oliveira. Um homem simples que trabalhou a vida inteira como porteiro para dar educação ao filho. Antônio havia partido sozinho num hospital, enquanto Matheus fechava um contrato em outro país. Quando chegou ao Brasil, foi direto para o velório. Não teve chance de se despedir, de pedir perdão por tantas ausências, de dizer quanto o amava. O remorso estava comendo sua alma por dentro. Matheus olhou ao redor do lounge VIP. Empresários falavam alto ao telefone sobre negócios. Executivos bebiam uísque caro enquanto revisavam planilhas. Todo mundo ocupado, importante, bem-sucedido e completamente sozinho, igual a ele. Foi nesse momento que ouviu uma voz pequena e doce. "Com licença, senhor." Matheus limpou rapidamente os olhos e olhou para baixo. Uma menina de uns 8 anos estava parada na frente dele, com uniforme escolar azul e Maria Chiquinha no cabelo. Tinha olhos grandes e curiosos, daqueles que veem o mundo ainda cheio de possibilidades. "Sim," ele respondeu, tentando disfarçar a voz embargada. A menina inclinou a cabecinha para o lado, como fazem as crianças quando estão pensando. "Você está sozinho também, tio?" A pergunta foi como um soco no estômago de Matheus. Demorou alguns segundos para processar o que havia ouvido. Uma criança de 8 anos tinha percebido, em questão de segundos, algo que nenhum adulto ao redor havia notado. Sua solidão estava estampada no rosto de uma forma que só um coração puro conseguia enxergar. Por que pergunta?" Matheus gaguejou. "Porque você estava chorando igual eu quando fico sozinha." Luna respondeu com a sinceridade brutal das crianças. "Minha vovó foi comprar lanche e eu fiquei aqui esperando. Aí vi você chorando e pensei que talvez você também estivesse precisando de companhia." Matheus ficou sem palavras. Quando foi a última vez que alguém tinha se preocupado genuinamente com ele? Quando foi a última vez que alguém ofereceu companhia sem querer nada em troca? "Você pode sentar aqui se quiser," ele disse, apontando para a poltrona ao lado. Luna sorriu e pulou na poltrona grande demais para ela. "Obrigada, eu sou Luna. E você?" "Matheus, por que você estava triste?" A pergunta direta da menina o pegou desprevenido. Matheus estava acostumado com conversas cheias de rodeios, jogos de interesse, segundas intenções. A honestidade de Luna era desconcertante. "Perdi alguém muito importante," ele respondeu, surpreendendo-se com a própria sinceridade. "Ah," Luna disse, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. "Eu também perdi pessoas importantes. Meus pais." O mundo parou para Matheus. Aquela menina pequena, que havia se preocupado com a dor dele, carregava uma dor muito maior. "Sinto muito, Luna. Obrigada. Mas agora eu tenho a vovó Dulce, e ela cuida muito bem de mim. Ela sempre diz que as pessoas que a gente ama nunca saem do nosso coração, mesmo quando vão para o céu."
As palavras simples da menina atingiram Mateus como um raio. Era exatamente o que precisava ouvir. Sua avó parece ser muito sábia. É sim, ela trabalha muito para cuidar de mim. Todo dia ela fala que eu sou o maior tesouro dela. Luna parou e olhou para Mateus com curiosidade. Você tem família, tio Mateus? Tinha meu pai, agora não tenho mais ninguém. Luna ficou pensativa por alguns segundos. Então, do nada, pegou um guardanapo da mesa de centro e começou a desenhar com uma canetinha que tirou da mochila. Mateus observou, fascinado, enquanto ela caprichava nos traços. Pronto, ela disse, estendendo o guardanapo. É para você. Mateus pegou o papel e quase se emocionou novamente. Era um desenho de um coração vermelho com as palavras "Para você não ficar triste", escritas em letras tortas de criança. Luna, isso é muito bonito. Obrigado. Minha vovó sempre fala que a gente tem que cuidar das pessoas que estão tristes. Ela diz que um coração carinhoso pode curar outro coração machucado. Naquele instante, algo mudou dentro de Mateus. Pela primeira vez em dias, sentiu um calor no peito que não era dor. Era algo que havia esquecido de existir. A sensação de ser cuidado por alguém. Luna! Uma voz de mulher mais velha ecoou pelo lounge. Luna, cadê você, minha filha? É a vovó, Luna disse, pulando da poltrona. Vovó Dulce, estou aqui! Uma senhora de cabelos grisalhos se aproximou, carregando 2 sanduíches e suco de caixinha. Devia ter uns 60 anos, mas caminhava com energia e tinha aquele sorriso caloroso das pessoas que conhecem o valor da vida. Ai, meu Deus, Luna, você me deu um susto. Pensei que tinha se perdido. Dulce parou ao ver Mateus. Oh, desculpe, senhor. Espero que minha neta não tenha incomodado. Pelo contrário, Mateus disse, se levantando. Ela foi uma excelente companhia. Sou Mateus. Dulce, ela respondeu, estendendo a mão. Muito prazer. Luna, o que estava fazendo aqui? Conversando com o tio Mateus, vovó. Ele estava sozinho e triste, igual eu fico às vezes. Aí eu fiz companhia para ele. Dulce olhou para Mateus e depois para Luna, entendendo imediatamente a situação. Havia algo no olhar daquela senhora que mostrava uma vida inteira de experiências, de alegrias e dores superadas. Que bom, minha filha. Você fez certo. Dulce se dirigiu a Mateus. Senhor Mateus, perdoe a curiosidade, mas está tudo bem? A pergunta feita com genuína preocupação quase quebrou Mateus novamente. Quando foi a última vez que alguém se importou com seu bem-estar de verdade? Estou passando por um momento difícil, ele admitiu. Perdi meu pai recentemente. Sinto muito, Dulce disse, colocando a mão no braço dele. Sei como é doloroso. Perdemos os pais da Luna num acidente de carro há 2 anos. Mateus olhou para a Luna, que estava sentada novamente, comendo seu sanduíche como se a conversa sobre a maior tragédia da vida dela fosse algo natural. A maturidade daquela criança o impressionava. Como vocês conseguem ser tão fortes? Ele perguntou. Não somos fortes, Dulce respondeu. Somos gratos. Gratos por termos uma à outra, gratos por cada dia junto, gratos pelas pessoas boas que encontramos no caminho. Como o tio Mateus, Luna completou, dando uma mordida no sanduíche. Vovó, o voo da gente está atrasado? Está sim, minha filha. 3 horas de atraso. Mateus sentiu uma pontada de decepção. Não queria que elas fossem embora. Pela primeira vez em muito tempo, estava sentindo algo diferente da solidão constante que o acompanhava. Se não for incômodo, ele disse hesitante, eu poderia ficar fazendo companhia para vocês? Meu voo também está atrasado. Luna bateu palminha. Que legal! Vovó, o tio Mateus pode ficar com a gente? Dulce sorriu. Claro que pode. Será um prazer. E foi assim que Mateus Oliveira, homem que comandava reuniões com centenas de funcionários, que fechava contratos milionários, que era respeitado e temido no mundo dos negócios, passou as próximas 3 horas sentado no chão de um aeroporto,
brincando de desenhar com uma menina de 8 anos e conversando sobre a vida com sua avó. Luna lhe mostrou como fazer aviõezinhos de papel, ensinou uma música que aprendeu na escola e contou histórias sobre sua vida com a avó. Dulce falou sobre como era criar uma neta sozinha, sobre os desafios e alegrias de cada dia, sobre como o amor pode transformar qualquer dificuldade em possibilidade. Quando finalmente chamaram o voo delas, Mateus sentiu uma tristeza profunda. Não queria que aquelas 2 pessoas especiais saíssem da sua vida. Tio Mateus, Luna disse abraçando suas pernas, você não vai ficar sozinho, tá? Toda vez que olhar para o desenho que eu fiz, vai lembrar que tem uma amiga que se importa com você. Mateus se ajoelhou para ficar na altura dela. Luna, você salvou meu dia. Na verdade, você salvou muito mais que isso. Salvei o quê? Salvou o meu coração. Luna sorriu daquele jeito doce das crianças. Então, agora somos família do coração. Dulce se aproximou. Senhor Mateus, foi um prazer conhecê-lo. Cuidamos uma da outra há 2 anos, mas hoje sentimos que ganhamos mais um membro na nossa pequena família. Mateus não conseguiu segurar a emoção. Posso visitá-las algum dia? Claro! Luna gritou animada. Vovó, dá nosso endereço para o tio Mateus. Dulce escreveu o endereço num papel. Moramos nos fundos da Igreja São José, na Tijuca. É humilde, mas sempre tem um cafezinho quente e muito carinho para oferecer. Mateus guardou o papel como se fosse o documento mais importante da sua vida. Eu vou visitá-las, prometo. E eu prometo que vamos estar esperando. Dulce respondeu. Luna deu mais um abraço apertado em Mateus. Tchau, tio. Não esquece que você não está mais sozinho. Mateus ficou parado no aeroporto vendo elas se afastarem em direção ao portão de embarque. Luna acenou até desaparecer completamente da vista dele. Pela primeira vez desde a partida do pai, Mateus sorriu. Um sorriso verdadeiro que vinha de um lugar do coração que havia esquecido que existia. Ele olhou para o desenho no guardanapo, um coração vermelho e as palavras "para você não ficar triste". Dobrou o papel cuidadosamente e guardou no bolso da camisa, bem perto do coração. Naquele momento, Mateus Oliveira não sabia ainda, mas sua vida havia mudado para sempre. Uma pergunta simples. Você está sozinho também? Havia plantado uma semente que cresceria de formas que ele jamais imaginou. O empresário que entrou naquele aeroporto estava perdido na própria riqueza e solidão. O homem que saiu de lá carregava algo muito mais valioso que qualquer fortuna. A certeza de que não estava mais sozinho no mundo. E essa certeza, plantada por uma menina de 8 anos com coração de anjo, estava apenas começando a transformar não só a vida dele, mas a vida de muitas outras pessoas também. 2 dias se passaram desde o encontro no aeroporto. Mas Mateus não conseguia tirar Luna e Dulce da cabeça. O papel com o endereço estava sempre no bolso da camisa, e ele pegava para olhar várias vezes ao dia. O desenho do coração havia sido emoldurado e colocado na mesa do escritório, causando estranheza nos funcionários que nunca haviam visto nada pessoal naquele ambiente frio. Naquela manhã de domingo, Mateus tomou uma decisão que surpreendeu até ele mesmo. Cancelou o golfe com investidores importantes, dispensou o motorista e dirigiu pessoalmente até a Tijuca. Queria ver onde Luna e Dulce moravam. Queria conhecer melhor aquelas 2 pessoas que haviam tocado seu coração de uma forma inexplicável. O bairro era simples, com casas antigas e ruas estreitas. A Igreja São José ficava numa esquina movimentada, com uma arquitetura colonial que resistia bravamente ao tempo. Mateus estacionou e procurou pelos fundos da igreja, conforme o endereço que Dulce havia dado. O que encontrou o deixou em choque. Nos fundos da igreja havia uma construção pequena, quase um puxadinho, com 2 janelas minúsculas e uma porta de madeira desgastada. A pintura estava descascando e dava para perceber que o lugar precisava de reparos urgentes. Era ali que Luna e Dulce moravam.
Mateus bateu na porta, sentindo o coração acelerar. Ouviu passos apressados e a voz de Luna gritando: "Vovó, tem alguém na porta?" "Já vou, minha filha", veio a resposta de Dulce. A porta se abriu e Dulce apareceu com um avental sujo de farinha, os cabelos presos num coque desalinhado. Quando viu Mateus, seus olhos se arregalaram de surpresa e alegria. "Senhor Mateus, que surpresa maravilhosa! Luna, venha ver quem chegou!" Luna apareceu correndo, com um vestidinho simples e descalça. Quando viu Mateus, gritou de alegria e correu para abraçar suas pernas. "Tio Mateus, você veio mesmo! Vovó, eu não falei que ele ia vir?" "Falou sim, minha filha. Entre, senhor Mateus. Seja bem-vindo à nossa casa." Mateus entrou e ficou ainda mais impactado. A casa era minúscula, com apenas 2 cômodos. Uma salinha que servia de quarto para Dulce, com uma cama de solteiro encostada na parede, uma mesinha pequena e 2 cadeiras de plástico. E um quartinho ainda menor, onde Luna dormia, com uma cama infantil e prateleiras improvisadas cheias de livros. Mas o que mais chamava a atenção não era a simplicidade do lugar. Era a quantidade de amor que se sentia ali dentro. As paredes estavam cheias de desenhos de Luna, fotografias delas 2 sorrindo e pequenos objetos artesanais que criavam um ambiente acolhedor, apesar da pobreza evidente. "Desculpe a bagunça", Dulce disse, arrumando rapidamente os poucos móveis. "Estava fazendo pão para vender amanhã." "Pão para vender?" Mateus perguntou intrigado. "Ah, sim", Dulce explicou com naturalidade. "Eu trabalho como faxineira de segunda a sexta, mas nos fins de semana faço pães e doces caseiros para vender na feira. Ajuda a complementar nossa renda." Mateus olhou ao redor novamente, processando a informação. Dulce trabalhava como faxineira e ainda fazia pães nos fins de semana para sustentar Luna. E mesmo assim, elas eram as pessoas mais gratas e felizes que ele já conhecera. "Tio Mateus", Luna o puxou pela mão, "vem ver meu quarto. Tenho uma coisa muito especial para te mostrar." O quartinho de Luna era ainda mais revelador. Além dos livros, havia um canto especial com várias bonecas de pano feitas à mão, todas diferentes, todas com muito capricho nos detalhes. "Luna, essas bonecas são lindas. Quem fez?" "Eu", ela respondeu orgulhosa. "A vovó me ensinou. Olha só." Luna pegou uma caixa de sapatos debaixo da cama e abriu cuidadosamente. Dentro havia várias bonecas prontas, todas embrulhadas com muito cuidado. "Eu faço para vender na feira junto com os pães da vovó. Cada boneca eu vendo por R$ 5 e ajudo a vovó com o dinheiro." Mateus ficou sem palavras. Uma menina de 8 anos, fazendo bonecas artesanais para ajudar a sustentar a casa. A maturidade e determinação de Luna o impressionavam cada vez mais. "Luna, quantas bonecas você consegue fazer por semana?" "Umas 10, se eu trabalhar bastante depois da escola, mas só nos fins de semana, porque a vovó não deixa eu perder aula para trabalhar." "E o dinheiro que você ganha?" Luna abriu uma lata de biscoito velha que estava na prateleira. Dentro havia algumas notas amassadas e moedas contadas. R$ 47, ela disse com orgulho. "Estou juntando para quando a vovó precisar de remédio." Mateus sentiu o peito apertar. "Remédio? A vovó às vezes fica com dor nas costas de tanto trabalhar." Luna explicou com a naturalidade das crianças. "Aí ela precisa comprar pomada na farmácia. É caríssima, então eu estou juntando meu dinheiro para ajudar." Naquele momento, Mateus compreendeu algo que o marcaria para sempre. Ele reclamava da solidão, da falta de propósito, dos problemas que o dinheiro não resolvia. Enquanto isso, uma menina de 8 anos trabalhava fazendo bonecas para comprar remédio para a avó e ainda encontrava tempo para consolar desconhecidos tristes em aeroportos. "Vovó!" Luna gritou. "Posso mostrar minha poupança para o tio Mateus?" "Claro, minha filha!" Dulce respondeu da cozinha. Luna pegou Mateus pela mão e o levou até a salinha. Apontou para um potinho de vidro em cima da mesinha.
Essa é minha poupança oficial, ela disse solene. Todo dia eu coloco pelo menos uma moeda aqui. A vovó não sabe, mas é para comprar um presente para ela no Dia das Mães. Que presente você quer dar? Uma panela nova. A dela está toda amassada e queimada. Eu vi uma linda na loja por R$ 50. Mateus olhou para o potinho. Havia umas poucas moedas lá dentro, que não deviam somar nem R$ 10. Luna estava juntando centavo por centavo para dar uma panela de R$ 50 para a avó. Luna, ele disse, ajoelhando para ficar na altura dela. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você nunca pediu nada para você? Um brinquedo, um doce, roupas novas? Luna pensou por alguns segundos, como se a pergunta fosse estranha. Para que eu vou pedir coisas para mim, se a vovó já faz tudo o que eu preciso? Ela trabalha tanto para me dar comida, casa, escola, carinho. Seria muito egoísta da minha parte pedir mais coisas. Mas você é criança. Crianças podem pedir brinquedos. Eu tenho o maior brinquedo do mundo, Luna respondeu sorrindo. Tenho a vovó Dulce. A gente brinca de cozinhar, de contar histórias, de fazer bonecas. Ela é minha melhor amiga. Dulce apareceu na porta da cozinha com uma bandeja, trazendo café e pão caseiro ainda quente. Espero que goste de pão doce, Sr. Mateus. É especialidade da casa. Mateus provou o pão e fechou os olhos de prazer. Era o melhor pão que já havia comido na vida, feito com ingredientes simples, mas com uma quantidade de amor que se sentia no sabor. Dulce, isso está extraordinário. Onde aprendeu a fazer pão assim? Aprendi com minha mãe, que aprendeu com a mãe dela, Dulce respondeu orgulhosa. É receita de família. O segredo é fazer com carinho e sempre pensar nas pessoas que vão comer. Vovó faz pensando em mim, Luna completou. Por isso fica sempre gostoso. Enquanto tomavam café, Dulce contou mais sobre suas vidas. Como tinha assumido Luna depois da tragédia, como conciliava trabalho com os cuidados da neta, como fazia questão de dar educação e valores para a menina, mesmo com todas as dificuldades financeiras. O mais importante não é o que a gente tem, Dulce filosofou. É o que a gente faz com o que tem e o que a gente oferece para as pessoas. Igual você fez comigo no aeroporto, Mateus disse para Luna. Você ofereceu sua companhia quando eu mais precisava, porque você parecia precisar de amigo, Luna respondeu simplesmente. Todo mundo precisa de amigo às vezes. Mateus passou o resto da tarde ali, conversando, brincando com Luna, ajudando Dulce na cozinha. Pela primeira vez em anos, sentiu o que era fazer parte de uma família. Uma família pequena, simples, mas cheia de amor verdadeiro. Quando chegou a hora de ir embora, Luna fez algo que tocou profundamente o coração de Mateus. Ela pegou uma das bonecas que havia feito, a mais bonita de todas, e estendeu para ele. É para você, tio Mateus, para você lembrar que tem uma família aqui que gosta muito de você. Luna, mas essa boneca você ia vender? Não importa, você é mais importante que dinheiro. Mateus pegou a boneca com mãos trêmulas. Era feita de retalhos coloridos, com cuidado em cada detalhe, com amor em cada ponto dado pela mão pequena de uma menina de 8 anos. Luna, eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Família não agradece família. Dulce se aproximou. Senhor Mateus, nossa casa é simples, mas sua porta está sempre aberta para o Senhor. Considere-se parte da família. Mateus abraçou as duas, com lágrimas nos olhos. Vocês me deram algo que eu pensava que havia perdido para sempre. O quê? Luna perguntou curiosa. A certeza de que não estou sozinho no mundo. Luna sorriu daquele jeito doce dela. Agora você nunca mais vai estar sozinho, tio Mateus, porque a gente vai cuidar de você igual você cuidou da gente. Como assim? Você trouxe alegria para nossa casa hoje, Dulce explicou. Faz muito tempo que não recebemos visita. O Senhor nos deu um presente muito especial, sua companhia. Mateus dirigiu de volta para casa com o coração transbordando de emoções novas.
A boneca de Luna estava no banco do passageiro e ele olhava para ela constantemente. Chegando em casa, colocou a boneca ao lado do desenho emoldurado na mesa do escritório. 2 presentes simples, feitos com amor, que valiam mais que todos os objetos caros que possuía. Naquela noite, pela primeira vez desde a partida do pai, Mateus dormiu em paz. Não estava mais sozinho. Havia encontrado uma família do coração. E essa família havia mudado completamente sua perspectiva sobre a vida. O que ele ainda não sabia era que essa mudança estava apenas começando e que Luna e Dulce iriam transformar não apenas sua vida, mas a vida de centenas de outras pessoas também. Mateus não conseguiu parar de pensar em Luna e Dulce durante a semana toda. A boneca feita pela menina estava sempre à vista na mesa do escritório, e funcionários comentavam sobre a mudança no comportamento do chefe. Pela primeira vez em anos, Mateus sorria genuinamente e parecia mais humano. Na sexta-feira à noite, decidiu fazer uma surpresa. Passou num supermercado caro e comprou ingredientes para fazer um jantar especial para suas 2 novas amigas. Queria retribuir o carinho que havia recebido delas. Chegando na casa dos fundos da igreja, bateu na porta com animação. Mas algo estava diferente. Demorou muito para alguém atender, e quando a porta finalmente se abriu, Luna apareceu com olhos vermelhos de tanto chorar. "Tio Mateus", ela disse, tentando disfarçar que estava chorando. "Que bom que você veio." "Luna, o que aconteceu? Por que está chorando?" Antes que ela pudesse responder, ouviu-se um gemido de dor vindo do quarto. Era a voz de Dulce. "Vovó não está bem", Luna sussurrou, tentando ser corajosa. "Ela está com muita dor desde ontem, mas não quer ir ao médico." Mateus entrou rapidamente na casa e encontrou uma cena que partiu seu coração. Dulce estava deitada na cama pequena, pálida como papel, claramente sofrendo, mas tentando disfarçar quando viu Mateus. "Senhor Mateus", ela disse com voz fraca, tentando se levantar. "Desculpe, não posso recebê-lo direito hoje." "Dulce, não se preocupe comigo. O que está sentindo?" "Ah, é só uma dorzinha nas costas. Passa logo." Mas Luna, com a honestidade das crianças, revelou a verdade. "Vovó, conta para o tio Mateus. Ela está com dor há 3 dias e não consegue nem levantar direito, e passou mal de um jeito que eu me assustei." O sangue de Mateus gelou. "Dulce, isso é sério. Precisa ir ao hospital agora." Não, Dulce tentou protestar. "É só um resfriado mais forte. Vou melhorar em casa mesmo." Luna se aproximou de Mateus e sussurrou no ouvido dele. "Tio, a vovó não quer ir ao médico porque não tem dinheiro. Ela acha que eu não sei, mas eu ouvi ela chorando no banheiro." Naquele momento, Mateus compreendeu a dimensão real da situação. Dulce estava claramente precisando de atendimento médico urgente, mas não procurava ajuda por causa do dinheiro. E Luna, aos 8 anos, estava cuidando sozinha da avó doente. "Dulce", Mateus disse com firmeza, "vamos ao hospital, agora." "Senhor Mateus, eu não tenho como pagar." "Não se preocupe com dinheiro. Sua saúde é mais importante." Dulce começou a chorar. "Eu não posso aceitar. Já fizeram demais por nós." "Fizemos demais. Dulce, vocês salvaram minha vida naquele aeroporto. Deixe-me retribuir." Luna pegou na mão de Mateus. "Tio, a vovó está com muito medo. Ela falou que se alguma coisa acontecer com ela, eu vou ficar sozinha no mundo." As palavras da menina foram como uma facada no peito de Mateus. Dulce não estava apenas preocupada com a própria saúde, estava aterrorizada com a possibilidade de deixar Luna órfã novamente. "Dulce", Mateus se ajoelhou ao lado da cama, "você não vai deixar Luna sozinha. Eu vou estar aqui para cuidar de vocês 2. Mas, senhor Mateus, sem discussão, somos família, lembra? E família cuida de família." Com muito cuidado, Mateus ajudou Dulce a se levantar e a vestir um casaco. Luna correu para pegar uma pequena mala com algumas roupas, como se já soubesse que poderiam precisar ficar no hospital. No caminho para o Hospital São Francisco, o mais conceituado da região,
Dulce sussurrou para Mateus. Se alguma coisa acontecer comigo, promete que vai cuidar da Luna? Não vai acontecer nada, Mateus respondeu, mas por dentro estava apavorado. Promete? Ela insistiu. Prometo, mas você vai ficar boa. Tem que ficar. No hospital, Mateus usou toda a sua influência para que Dulce fosse atendida imediatamente. Enquanto ela era levada para exames, ele ficou na sala de espera com Luna, que tentava ser corajosa, mas estava visivelmente assustada. Tio Mateus, ela perguntou baixinho, a vovó vai virar estrelinha? A pergunta direta da menina o pegou desprevenido. Como responder algo assim para uma criança que já havia perdido os pais? Não, Luna, os médicos vão cuidar bem da sua avó. Mas e se ela virar estrela igual meus pais? Eu vou ficar sozinha de novo? Mateus puxou Luna para perto e a abraçou. Você nunca mais vai ficar sozinha, eu prometo. Mesmo se a vovó for para o céu, mesmo assim, eu vou cuidar de você para sempre. Luna se agarrou nele como se ele fosse a única coisa sólida num mundo que desmoronava novamente. 2 horas depois, doutor Carlos Ferreira, um dos melhores clínicos do hospital, veio falar com eles. Sua expressão era séria. Senhor Mateus, preciso conversar com o senhor em particular. Mateus pediu para a enfermeira cuidar de Luna e acompanhou o médico a uma sala reservada. Doutor, como ela está? Senhor Mateus, a situação é delicada. Dona Dulce tem uma infecção muito séria que já comprometeu vários órgãos. Se ela tivesse vindo 3 dias atrás, seria algo simples de tratar. Mas agora o quê? Agora ela precisa de cirurgia urgente e cuidados intensivos. Sem tratamento imediato, ela tende a piorar e pode acabar não resistindo. Mateus sentiu o mundo desabar. E com o tratamento? Com o tratamento, tem grandes chances de se recuperar completamente. Mas é um procedimento caro e complexo. Doutor, dinheiro não é problema. Faça tudo o que for necessário. Dr. Carlos sorriu. Então vamos salvá-la. A cirurgia será amanhã de manhã. Mateus voltou para a sala onde Luna esperava. A menina correu para ele. Como está a vovó? Mateus se ajoelhou para ficar na altura dela. Luna, sua avó vai precisar fazer uma cirurgia, mas os médicos são muito bons e ela vai ficar bem. Posso ver ela? Pode sim. Ela está te esperando. No quarto, Dulce estava conectada a vários aparelhos, mas estava consciente. Quando viu Luna, seus olhos se encheram de lágrimas. Vem cá, minha princesa. Luna subiu na cama com cuidado e se aninharam no braço da avó. Vovó, você vai ficar boa, né? Vou sim, minha filha. E quando sair daqui, vamos fazer um bolo bem grande para comemorar. De chocolate? De chocolate. Com glacê e tudo. Luna sorriu. Mas Mateus percebeu que Dulce estava mais preocupada do que demonstrava. Mais tarde, quando Luna adormeceu na cadeira ao lado da cama, Dulce chamou Mateus. Senhor Mateus, se alguma coisa der errado, vai dar tudo certo. Mas se der errado, quero que saiba que Luna tem uns documentos numa caixa embaixo da minha cama. Certidão de nascimento, carteirinha de vacinação, tudo o que ela vai precisar. Mateus segurou a mão de Dulce. Você vai sair dessa cirurgia bem, e nós 3 vamos ser uma família de verdade. O senhor faria isso? Adotaria Luna? Dulce, vocês 2 já são minha família. Luna não vai ficar órfã novamente, eu prometo. Dulce apertou a mão dele. Obrigada por cuidar de nós. Obrigada por não nos deixar sozinhas. Naquela noite, Mateus não saiu do hospital. Ficou ali, vendo Luna dormir na cadeira desconfortável, vendo Dulce lutar contra a dor e percebendo que sua vida havia mudado completamente. Não era mais um empresário solitário preocupado apenas com negócios. Era parte de uma família que precisava dele, uma família que havia escolhido amar, apesar de todas as diferenças. E pela primeira vez na vida, Mateus Oliveira estava disposto a arriscar tudo, sua fortuna, seu tempo, seu coração, para proteger as pessoas que amava.
A cirurgia seria no dia seguinte, e o resultado dessa operação determinaria não apenas o destino de Dulce, mas o futuro de todos eles. Às 5 da manhã, o hospital estava mergulhado num silêncio pesado. Mateus não havia pregado os olhos durante toda a noite, observando Luna dormindo desajeitadamente na cadeira, e Dulce lutando contra a dor em silêncio. A cirurgia estava marcada para as 7 horas, e cada minuto que passava, aumentava a tensão no ar. Dr. Carlos apareceu na porta do quarto, já vestindo o uniforme cirúrgico. Sua expressão era séria, profissional, mas Mateus conseguiu perceber uma preocupação genuína nos olhos dele. Senhor Mateus, podemos conversar um momento? Mateus levantou cuidadosamente para não acordar Luna e seguiu o médico para o corredor. O que Dr. Carlos disse em seguida mudaria tudo. Preciso ser completamente honesto com o senhor. Durante a madrugada, o quadro da dona Dulce se complicou. A infecção se espalhou mais do que imaginávamos. Mateus sentiu o sangue gelar. O que isso significa? Significa que a cirurgia será muito mais complexa e arriscada. Estamos falando de um procedimento de 6 a 8 horas, com apenas 40% de chance de sucesso. E se não fizer a cirurgia? Dr. Carlos baixou os olhos. Sem a cirurgia, ela não passa de hoje. O corredor do hospital pareceu girar ao redor de Mateus. 40%. Era isso que separava Luna de se tornar órfã novamente. 40% que determinavam se aquela família que ele havia aprendido a amar permaneceria unida. Doutor, faça a cirurgia. Faça tudo o que for possível. Senhor Mateus, preciso que entenda. Esta operação custará cerca de R$200 mil. É um valor... Eu disse para fazer tudo. Dinheiro não importa. Dr. Carlos assentiu. Então vamos começar os preparativos. O senhor vai contar para a menina? Mateus olhou através do vidro do quarto. Luna estava acordando, se espreguiçando na cadeira, com aquela inocência linda das crianças que ainda não sabem que o mundo pode desabar a qualquer momento. Vou contar, mas preciso fazer isso do jeito certo. Mateus voltou para o quarto no exato momento em que Luna abria os olhinhos. Ela olhou ao redor, confusa por alguns segundos, até lembrar onde estava. Tio Mateus, a vovó vai operar hoje? Vai sim, pequenininha. Os médicos vão cuidar muito bem dela. Luna desceu da cadeira e foi até a cama onde Dulce dormia. Vovó, acorda. Chegou o dia de você ficar boa. Dulce abriu os olhos e sorriu para a neta, mesmo com toda a dor que sentia. Bom dia, minha princesa. Dormiu bem? Dormi. Sonhei que você saía do hospital dançando como aquelas bailarinas da televisão. Que sonho lindo, Dulce disse, acariciando o cabelo da menina. Quem sabe eu não saio daqui dançando mesmo? Mateus sentiu o coração apertar. Dulce estava fazendo um esforço imenso para parecer animada na frente de Luna, mas ele via o medo nos olhos dela. A equipe médica chegou para levar Dulce para a sala cirúrgica. Era o momento mais difícil. Luna não entendia completamente a gravidade da situação, mas percebia que algo muito importante estava acontecendo. Vovó, quando você voltar, eu vou ter uma surpresa para você, Luna disse, abraçando Dulce. Que surpresa! É segredo, mas você vai adorar. Dulce segurou o rosto da neta entre as mãos. Luna, minha princesa, quero que saiba uma coisa. Você é a coisa mais linda que já aconteceu na minha vida. E seja lá o que acontecer, eu sempre vou estar cuidando de você, mesmo que seja lá do céu. Vovó, por que está falando assim? Você vai voltar logo? Claro que vou, minha filha. Só queria você saber o quanto eu te amo. Quando levaram Dulce, Luna ficou parada no meio do corredor, vendo a maca desaparecer atrás das portas duplas do centro cirúrgico. Mateus se ajoelhou ao lado dela. Tio Mateus, por que sinto que alguma coisa ruim vai acontecer? A pergunta pegou Mateus desprevenido. As crianças têm uma intuição especial para sentir quando os adultos estão escondendo algo grave. Luna, sua avó vai passar por uma cirurgia difícil. Pode demorar bastante tempo,
mas os médicos são muito bons. E se ela não conseguir voltar? Mateus respirou fundo. Se isso acontecer, você nunca mais vai ficar sozinha. Eu prometo. Luna olhou nos olhos dele com uma seriedade impressionante para uma criança de 8 anos. Você promete mesmo? Promete que vai ser minha família? Prometo. Para sempre. Luna se jogou nos braços dele e desabou a chorar. Não chorava como criança fazendo birra, chorava como alguém que já havia perdido demais na vida e estava apavorada com a possibilidade de perder novamente. Mateus a pegou no colo e a levou para a capela do hospital. Era um lugar pequeno e silencioso, com bancos de madeira e uma atmosfera de paz. Eles se sentaram no primeiro banco. Tio Mateus, você acredita em Deus? Acredito. E você? Acredito. Minha vovó sempre disse que Deus cuida das pessoas que mais precisam. Então, ele vai cuidar da sua avó. Luna ficou quieta por alguns minutos, pensativa. Então disse algo que marcaria Mateus para sempre. Tio Mateus, se a vovó for para o céu, ela vai encontrar meus pais lá, né? Vai sim. Então ela não vai ficar sozinha. E eu não vou ficar sozinha também, porque vou ter você. A simplicidade e sabedoria daquela menina de 8 anos deixavam Mateus constantemente impressionado. No meio da maior crise da vida dela, Luna conseguia encontrar um lado positivo, uma forma de enxergar esperança onde outros só veriam desespero. As horas se arrastavam. Mateus havia cancelado todos os compromissos e ficou no hospital com Luna. Brincaram de desenhar, leram histórias, caminharam pelos corredores, mas a tensão estava sempre presente. Às 2 da tarde, Dr. Carlos apareceu no corredor. Mateus sentiu o coração disparar. O médico vinha caminhando devagar, com uma expressão que não conseguia decifrar. Doutor, Mateus se levantou. A cirurgia foi um sucesso, Dr. Carlos disse, e Mateus quase desmaiou de alívio. Dona Dulce é uma mulher muito forte, conseguiu superar todas as complicações. Luna correu para o médico. Posso ver a vovó? Pode sim, mas ela ainda está dormindo por causa da anestesia. Vai acordar só amanhã. No quarto da UTI, Dulce estava conectada a vários aparelhos, mas respirava tranquilamente. Luna subiu numa cadeira para ficar mais perto da cama. Vovó, eu estou aqui. O tio Mateus também está. A gente cuidou de você o tempo todo. Mesmo dormindo, Dulce pareceu sorrir levemente. Dr. Carlos puxou Mateus para um canto. Senhor Mateus, preciso contar uma coisa. Durante a cirurgia, descobrimos algo que explica por que Dona Dulce demorou tanto para procurar ajuda. O quê? Ela estava tomando remédios vencidos há meses. Remédios caríssimos que ela não tinha condições de renovar. Por isso, a infecção se agravou tanto. Mateus sentiu uma mistura de tristeza e revolta. Dulce havia colocado a própria vida em risco porque não tinha dinheiro para comprar medicamentos. Doutor, a partir de hoje, quero que Dona Dulce e Luna tenham o melhor plano de saúde disponível e quero que sejam transferidas para um quarto VIP. Senhor Mateus, isso não é necessário. É necessário sim. Elas são minha família. Naquela noite, Luna dormiu numa cama hospitalar ao lado da avó, segurando sua mão. Mateus ficou numa poltrona, velando o sono das 2 pessoas que haviam mudado completamente sua vida. Pela primeira vez em muito tempo, Mateus rezou. Não pediu sucesso nos negócios ou mais dinheiro. Pediu apenas para que aquela família pequena e especial permanecesse unida. E enquanto observava Luna dormindo tranquila, confiando que ele cuidaria de tudo, Mateus tomou uma decisão que mudaria não apenas a vida delas 3, mas a vida de centenas de outras pessoas também. Ele havia encontrado seu verdadeiro propósito na vida. E esse propósito tinha 8 anos, cabelos cacheados e um coração maior que o mundo. Dulce acordou no 2º dia após a cirurgia com Luna, dormindo ao seu lado, segurando sua mão. O sol da manhã entrava pela janela do quarto VIP, criando um ambiente de esperança que contrastava com os dias terríveis que haviam passado. Minha princesa,
Dulce sussurrou, acariciando o cabelo da neta. Luna despertou instantaneamente, como se seu coração soubesse que a avó havia acordado. Vovó, você está bem, você está acordada. Estou sim, minha filha, e me sentindo muito melhor. Mateus, que havia passado mais uma noite no hospital, se aproximou da cama. Dulce, que alívio ver você acordada. Como está se sentindo? Como se tivesse nascido de novo. Ela respondeu com um sorriso fraco, mas genuíno. Senhor Mateus, como posso agradecer tudo o que fez por nós? Não precisa agradecer. Somos família. Dr. Carlos entrou no quarto com um largo sorriso. Nossa paciente está com uma recuperação impressionante. Em 2 semanas estará completamente curada. Luna bateu palminhas. Vovó, você vai poder fazer bolo de chocolate. Vou fazer o maior bolo de chocolate do mundo para comemorar, Dulce prometeu. Mas Mateus estava quieto, pensativo. Durante as longas horas de vigília no hospital, havia tomado uma decisão que mudaria não apenas suas vidas, mas a vida de centenas de outras famílias também. Dulce Luna, ele disse, sentando na beirada da cama. Preciso contar uma coisa para vocês. O que é, tio Mateus? Luna perguntou curiosa. Vocês duas mudaram completamente minha vida. Antes de conhecê-las, eu era um homem rico, mas vazio por dentro. Sozinho, sem propósito. E agora? Dulce perguntou suavemente. Agora eu descobri para que serve toda essa riqueza que construí. Descobri meu verdadeiro propósito. Mateus respirou fundo antes de continuar. Vou vender 2 das minhas 3 empresas. Com esse dinheiro, vou criar o Instituto Luna. Um lugar que vai cuidar de crianças órfãs e famílias carentes, exatamente como vocês. Luna arregalou os olhos. Um instituto com meu nome? Sim, porque foi você quem me ensinou que a verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas nas pessoas que amamos e ajudamos. Dulce começou a chorar. Senhor Mateus, isso é grande demais. E tem mais, Mateus continuou emocionado. Quero adotar Luna oficialmente. Quero que ela seja minha filha legal. E quero que você, Dulce, seja oficialmente a avó que sempre desejei ter. Luna saltou na cama e se jogou nos braços de Mateus. Você vai ser meu papai de verdade? Se você quiser, sim. Eu quero muito. Dulce segurou as mãos de Mateus. Senhor Mateus, tem certeza disso? Adotar uma criança é para a vida toda. Dulce, eu nunca tive tanta certeza de alguma coisa na minha vida. Luna não é apenas uma criança que estou ajudando. Ela é a filha que sempre sonhei ter. E eu? Dulce perguntou timidamente. Você vai morar conosco? Na verdade, vocês duas vão escolher uma casa nova. Uma casa grande, com jardim, onde Luna possa brincar e você possa descansar depois de tanto trabalho. Luna começou a pular na cama de alegria, mas logo parou, preocupada. Tio Mateus, quer dizer, papai Mateus. E se eu não souber como ser filha de gente rica? A pergunta tocou profundamente o coração de Mateus. Mesmo no meio de tanta alegria, Luna se preocupava em não decepcionar. Luna, você já sabe tudo o que precisa saber. Você sabe amar, sabe cuidar, sabe ser grata. Isso é mais importante que qualquer coisa que o dinheiro possa ensinar. Mas e as outras crianças da rua? As que não têm família como eu vou ter? E foi nesse momento que Mateus percebeu que havia criado algo especial. Luna, mesmo ganhando uma família e uma vida nova, não esquecia de quem ainda precisava de ajuda. Por isso, vamos criar o Instituto Luna, minha filha, para ajudar todas as crianças que estão passando pelo que você passou. Uma semana depois, os papéis da adoção foram protocolados e o processo correu por algum tempo até ser concluído. Dulce recebeu alta do hospital completamente curada e os 3 se mudaram para uma casa linda na Barra da Tijuca. Luna ganhou um quarto de princesa, mas insistiu que Dulce tivesse o quarto maior da casa. Vovó cuidou de mim a vida toda, ela explicou para Mateus. Agora é ela que merece o melhor quarto.
Na escola nova, Luna se destacava não apenas pelas notas excelentes, mas por sua personalidade especial. Sempre ajudava colegas com dificuldade, dividia o lanche com quem não tinha e contava para todos sobre seu papai Mateus, que ia ajudar muitas crianças. A professora, Dona Helena, chamou Mateus para uma conversa no final do primeiro mês. Senhor Mateus, preciso dizer que Luna é uma criança extraordinária. Nunca vi uma menina de 8 anos com tanta maturidade emocional e generosidade. Ela sempre foi assim, Mateus respondeu orgulhoso. Mas tem algo mais. Ela está inspirando outras crianças a serem mais generosas também. Criou um grupo na sala chamado Amigos que Ajudam, onde as crianças trazem brinquedos e roupas para doar. Mateus sorriu. Isso é muito da personalidade dela. Senhor Mateus, posso fazer uma sugestão? Por que não traz Luna para falar sobre o Instituto Luna aqui na escola? Tenho certeza de que outras famílias gostariam de contribuir. E foi assim que Luna, aos 8 anos, deu sua primeira palestra. No auditório da escola, diante de 200 pais e alunos, ela contou sua história com a simplicidade e verdade das crianças. Eu era órfã e morava com minha vovó numa casinha bem pequena. Um dia, no aeroporto, vi um homem muito triste chorando sozinho. Perguntei se ele queria companhia, porque ninguém gosta de ficar sozinho. A plateia estava completamente silenciosa, pendurada em cada palavra. Esse homem era o tio Mateus, que agora é meu papai. Ele me ensinou que pessoas ricas de verdade são aquelas que dividem o que têm. E eu ensinei para ele que a melhor riqueza é ter uma família que ama a gente. Várias pessoas na plateia começaram a chorar. Agora, nós vamos abrir o Instituto Luna para ajudar outras crianças que estão sozinhas igual eu estava, porque toda criança merece ter uma família e se sentir amada. Quando Luna terminou de falar, a plateia se levantou em aplausos. Mais de 50 famílias se ofereceram para contribuir com o Instituto naquele mesmo dia. Naquela noite em casa, Luna estava brincando no jardim quando se aproximou de Mateus, que trabalhava no laptop. Papai Mateus, posso te perguntar uma coisa? Claro, minha filha. Você se lembra daquele dia no aeroporto quando perguntei se você estava sozinho? Lembro perfeitamente. Foi o dia que mudou minha vida. Eu também lembro. Sabe por que eu perguntei? Por quê? Porque minha vovó sempre dizia que pessoas tristes precisam de carinho. E você estava com aquela carinha mais triste do mundo. Mateus puxou Luna para o colo. E você, pequeninha de 8 anos, decidiu cuidar de mim. E deu certo, né? Você não está mais triste. Não estou. Estou mais feliz do que jamais imaginei que poderia ser. E eu também. Agora tenho pai, vovó, casa grande, escola boa. Mas sabe qual é a melhor parte? Qual? A melhor parte é que agora outras crianças também vão ter tudo isso. Luna se aconchegou no peito de Mateus e continuou. Papai, promete uma coisa? Qualquer coisa. Promete que nunca mais vamos deixar ninguém sozinho? Prometo, minha filha. Nunca mais. E naquele momento, olhando para a Luna brincando feliz no jardim da casa nova, com Dulce sorrindo na varanda, Mateus compreendeu que havia encontrado não apenas uma família, havia encontrado seu destino. O Instituto Luna seria inaugurado em 2 meses. 50 crianças órfãs teriam uma nova chance na vida. 100 famílias carentes receberiam ajuda médica e educacional. E tudo isso começou com uma pergunta simples de uma menina de 8 anos. Você está sozinho também? Uma pergunta que não apenas curou a solidão de um homem rico, uma pergunta que estava prestes a curar a solidão de centenas de outras pessoas também. 2 meses se passaram como um sonho. A casa na Barra da Tijuca havia se transformado no lar mais feliz que Mateus jamais imaginou ter. Luna floresceu como uma flor que finalmente recebeu o cuidado que merecia, mas nunca perdeu sua essência generosa e preocupada com os outros. A construção do Instituto Luna estava quase pronta. Um prédio moderno de 3 andares, com salas de aula, biblioteca, refeitório.
consultórios médicos e dormitórios aconchegantes para 50 crianças. Mateus havia investido mais de 5 milhões de reais no projeto, mas cada centavo valia a pena quando via o brilho nos olhos de Luna. Na manhã da inauguração, Luna acordou mais cedo que o normal. Mateus a encontrou na cozinha, ainda de pijama, ajudando Dulce a preparar um bolo gigante. "Bom dia, família linda", Mateus disse, beijando a testa das duas. "Papai Mateus!" Luna correu para abraçá-lo, sujando a camisa dele com farinha. "Hoje é o dia mais importante das nossas vidas." "Por quê, minha filha?" "Porque hoje outras crianças vão ganhar o que eu ganhei, uma chance de ser feliz." Dulce se aproximou, limpando as mãos no avental. "Senhor Mateus, nunca vou me cansar de agradecer por tudo isso. Ver minha neta feliz assim não tem preço." "Vovó!" Luna a interrompeu. "Hoje você também é estrela. Vai cortar a fita da inauguração comigo e com o papai." A cerimônia estava marcada para as 10 da manhã, mas às 8 horas já havia uma multidão na frente do instituto. Repórteres, famílias interessadas em adoção, empresários que queriam contribuir e dezenas de crianças órfãs de outros abrigos que haviam sido convidadas. O que Mateus não sabia era que Luna havia preparado uma surpresa que emocionaria não apenas ele, mas todo o Brasil. Quando chegaram ao instituto, Luna pediu para falar com Mateus em particular antes da inauguração oficial. "Papai, posso contar meu segredo agora?" "Claro, minha filha. Que segredo?" "Lembra que eu disse que estava preparando uma surpresa?" "Lembro. Então, eu convidei algumas pessoas especiais para hoje." Antes que Mateus pudesse perguntar quem, Luna o puxou pela mão até os fundos do prédio. Lá estavam 50 crianças de idades diferentes, todas vestidas com roupas novas, todas sorrindo nervosas. "Luna, quem são essas crianças?" "São as 50 crianças que vão morar aqui. Eu pedi para a assistente social trazer todas hoje, para elas verem sua nova casa pela primeira vez, junto com todo mundo." Mateus ficou sem palavras. Luna havia transformado uma simples inauguração numa festa de boas-vindas para as novas crianças. Mas a surpresa não parava por aí. "E tem mais", Luna continuou. "Lembra daquelas famílias da escola que quiseram ajudar? Pois então, 40 delas vieram hoje, não só para conhecer o instituto. Elas vieram para conhecer as crianças que querem adotar." O coração de Mateus quase parou. "Luna, como você organizou tudo isso?" "Com a ajuda da vovó Dulce e da tia Helena da escola. A gente trabalhou escondido durante 1 mês. Uma das crianças, um menino de uns 6 anos, se aproximou timidamente de Luna. "Luna, aquelas pessoas ali realmente querem ser nossos pais?" "Querem sim, Pedro. Igual o tio Mateus quis ser meu papai. Mas, e se eles não gostarem de mim?" Luna se ajoelhou para ficar na altura do menino. "Pedro, sabe uma coisa? Meu papai Mateus me ensinou que quando a gente ama de verdade, não é porque a pessoa é perfeita. É porque ela é especial do jeitinho que é." Mateus observava a cena com lágrimas nos olhos. Luna, aos 8 anos, estava consolando outras crianças com a sabedoria que aprendeu através do próprio sofrimento. A cerimônia de inauguração começou com discursos das autoridades locais. O prefeito elogiou a iniciativa de Mateus. O governador prometeu apoio do Estado. Mas quando Luna subiu no palco improvisado para falar, o silêncio foi total. "Meu nome é Luna, e há alguns meses eu era uma criança órfã que morava numa casinha pequena com minha vovó." A multidão de mais de 500 pessoas prestava atenção em cada palavra. "Um dia, no aeroporto, eu vi um homem chorando sozinho. Ele parecia estar precisando de um amigo. Então eu perguntei, 'Você está sozinho também?' Mateus, na plateia, sentiu o peito apertar de emoção. Esse homem era o meu papai Mateus. Ele não sabia que era meu papai ainda, mas eu já sabia que ele tinha um coração bom." Várias pessoas na plateia começaram a chorar. Hoje, esse instituto não é só para as crianças que vão morar aqui. É para provar que toda criança pode encontrar uma família.
E toda família pode encontrar uma criança para amar. Luna parou e olhou diretamente para as câmeras de televisão que transmitiam o evento ao vivo. Se tem alguma criança assistindo que está sozinha, quero que saiba. Você não vai ficar sozinha para sempre. Se tem algum adulto assistindo que se sente sozinho, quero que saiba. Talvez você esteja sozinho porque ainda não encontrou a criança que precisa de você. A plateia explodiu em aplausos, mas Luna não havia terminado. Agora eu quero chamar aqui no palco 50 crianças muito especiais e 40 famílias que vieram aqui hoje para conhecê-las. O que aconteceu a seguir fez até os repórteres mais experientes chorarem. Uma por uma, as crianças subiram no palco, e uma por uma, famílias se aproximaram para conhecê-las. Não foi um evento formal. Foi um encontro de corações. Pedro, o menino de 6 anos, foi abraçado por um casal que chorava de alegria. Uma menina de 10 anos chamada Sofia correu para os braços de uma mãe solteira que sempre sonhara em ter uma filha. Em menos de 2 horas, 35 das 50 crianças haviam encontrado famílias interessadas na adoção. A jornalista Carla Santos, da TV Globo, se aproximou de Mateus para uma entrevista. Senhor Mateus, o que o senhor sente vendo tudo isso? Sinto que minha filha Luna é mais sábia que eu. Ela transformou uma inauguração numa festa de amor. E como tudo começou? Mateus olhou para Luna, que estava ajudando a apresentar as crianças às famílias. Começou com uma pergunta simples. Você está sozinho também? Uma pergunta que uma menina de 8 anos fez para um homem rico e vazio. Hoje, essa pergunta está unindo dezenas de famílias. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar para o Brasil? Antes que Mateus pudesse responder, Luna apareceu do nada e agarrou o microfone. Eu quero falar, ela disse com animação. Pode falar, minha filha. Luna olhou diretamente para a câmera. Brasil, se você está assistindo e se sentindo sozinho, sabe o que você pode fazer? Pode ajudar uma criança que também está sozinha. Assim vocês dois ficam menos sozinhos juntos. A simplicidade e verdade das palavras de Luna tocaram milhões de pessoas que assistiam pela televisão e internet. E tem mais uma coisa, Luna continuou. Meu papai Mateus me ensinou que o dinheiro só serve para alguma coisa quando a gente usa para fazer outras pessoas felizes. Então, gente rica que está assistindo, tem muita criança precisando de ajuda. Naquela tarde, o Instituto Luna recebeu mais de 1000 ligações de pessoas querendo ajudar de alguma forma. O site do projeto saiu do ar de tanto acesso. As redes sociais explodiram com a hashtag #NinguémMaisSozinho. À noite, em casa, a família estava reunida na sala. Luna brincava no chão com um quebra-cabeças novo, Dulce tricotava numa poltrona e Mateus trabalhava no laptop. Papai Mateus, Luna disse sem tirar os olhos do quebra-cabeças. Hoje foi o melhor dia da minha vida. Por que, minha filha? Porque hoje eu entendi uma coisa. Quando você me perguntou se eu queria ser sua filha, não estava só me salvando. Estava me dando a chance de ajudar a salvar outras crianças também. Mateus fechou o laptop e se sentou no chão ao lado de Luna. Na verdade, pequenininha, foi você quem me salvou primeiro. Como? Me salvou da solidão. Me ensinou que a vida só faz sentido quando a gente ama e cuida de outras pessoas. Luna sorriu e se aconchegou no colo do pai. Então a gente se salvou mutuamente. Exatamente. E agora vamos salvar mais gente? Vamos salvar quantas pessoas for possível. Dulce parou de tricotar e olhou para os dois. Vocês sabem que criaram algo maior que um instituto, né? Como assim, vovó? Vocês criaram um movimento, uma corrente de amor que vai se espalhar pelo Brasil inteiro. E Dulce estava certa. Aquela pergunta, você está sozinho também? Havia se tornado muito mais que uma frase. Havia se tornado um convite para que ninguém mais precisasse enfrentar a vida sozinho. 3 anos se passaram desde aquela inauguração que emocionou o país inteiro. O movimento Bidero Ninguém Mais, sozinho, havia se espalhado por todo o Brasil como um incêndio de amor.
Centenas de institutos Luna foram criados em diferentes cidades. E o número era impressionante. 15.000 crianças haviam encontrado famílias através do projeto. Luna, agora com 11 anos, havia se tornado a embaixadora nacional da adoção no Brasil. Viajava pelo país contando sua história, sempre acompanhada de Mateus e Dulce, inspirando milhares de pessoas. Mas nunca perdeu sua simplicidade e doçura de menina do interior. Naquela manhã de sexta-feira, eles estavam no aeroporto Santos Dumont novamente. Mateus voltaria de uma conferência internacional sobre adoção em Londres, onde havia apresentado o modelo brasileiro que estava inspirando o mundo todo. Papai Mateus, Luna disse, ajeitando a blusa enquanto esperavam o voo. Você lembra do que aconteceu aqui há 3 anos? Como posso esquecer? Foi aqui que minha vida mudou para sempre. A minha também, Luna sorriu. Vovó, conta de novo como foi. Dulce, agora com 65 anos e completamente saudável, riu da insistência da neta. Luna, você já sabe essa história de cor, mas eu gosto de ouvir. Principalmente a parte onde o papai estava chorando sozinho e eu perguntei, você está sozinho também? Mateus completou emocionado. Mesmo depois de 3 anos, a pergunta ainda arrepiava. Enquanto conversavam, Luna reparou num homem sentado sozinho no canto do lounge, com a cabeça entre as mãos. Usava terno caro, tinha a aparência de executivo bem-sucedido, mas algo em sua postura mostrava uma tristeza profunda. Papai, ela sussurrou, tem um homem ali que parece estar precisando de companhia. Mateus olhou e seu coração disparou. Era como ver a si mesmo 3 anos atrás. Luna, não, mas já era tarde. Luna havia se levantado e caminhado até o homem. Mateus e Dulce a seguiram discretamente, sabendo que algo especial estava prestes a acontecer. Com licença, senhor, Luna disse suavemente. O homem levantou a cabeça. Era Ricardo Almeida, empresário de uns 40 anos, com olhos vermelhos de quem havia chorado muito. Sim, ele respondeu, tentando disfarçar o estado emocional. Luna inclinou a cabeça para o lado, exatamente como havia feito 3 anos antes. Você está sozinho também? Ricardo ficou surpreso com a pergunta direta da menina. Por que pergunta? Porque você parece estar triste igual meu papai estava há 3 anos, aqui neste mesmo aeroporto. Seu papai? Luna apontou para Mateus que se aproximava. Aquele senhor ali. Um dia ele estava chorando sozinho, igual você está agora. Ricardo olhou para Mateus, reconhecendo-o imediatamente. Você é Mateus Oliveira, o criador do movimento Mas Ninguém Mais Sozinho. Sou eu mesmo, Mateus confirmou, estendendo a mão. E esta é minha filha Luna, a verdadeira criadora do movimento. Sua filha? Mas eu li na imprensa que vocês não somos parentes de sangue, Luna explicou naturalmente, mas somos família do coração. Eu era órfã e ele estava sozinho. Aí a gente se encontrou e decidiu não ficar mais sozinho. Ricardo ficou ainda mais surpreso. Você era órfã? Era. Morava com minha vovó numa casinha bem pequena, mas isso não importa mais. O que importa é que hoje eu tenho a melhor família do mundo. Dulce se aproximou com aquele sorriso caloroso que derretia qualquer coração. Boa tarde, jovem. Sou Dulce, avó da Luna. Ricardo, ele se apresentou visivelmente emocionado. Vocês são reais mesmo. Somos, Luna riu. E você, por que está triste? A pergunta direta da menina quebrou as defesas de Ricardo. Perdi minha esposa há 2 meses. Estávamos casados há 15 anos. Ela sempre quis ter filhos, mas nunca conseguimos. E agora... Sua voz falhou. E Luna fez algo que surpreendeu a todos. Se sentou ao lado dele no banco e pegou sua mão. Eu sinto muito. Deve ser muito difícil ficar sozinho depois de tanto tempo com alguém. Ricardo admitiu. Não sei mais como viver. A casa está vazia. O trabalho não faz sentido. Os amigos não sabem o que falar. Sabe uma coisa?
Luna disse com aquela sabedoria que só as crianças que sofreram possuem. Minha vovó sempre diz que quando a gente perde alguém que ama, essa pessoa não vai embora de verdade. Ela fica no nosso coração para sempre. É verdade isso? É. Meus papais foram morar no céu quando eu tinha 6 anos, mas eu converso com eles todos os dias, e eles me ajudam a ajudar outras pessoas. Ricardo olhou para Luna com admiração. Como você consegue ser tão forte? Não sou forte, tenho medo às vezes, mas aí eu lembro que não estou mais sozinha, e o medo passa. Mateus se emocionou vendo Luna consolando Ricardo exatamente da mesma forma que havia consolado ele 3 anos atrás. O ciclo estava se repetindo, mas agora sua filha era a protagonista. Ricardo, Mateus disse, posso te fazer uma pergunta? Você e sua esposa chegaram a pensar em adoção? Pensamos muito, era o sonho dela, mas sempre adiávamos, achando que um dia conseguiríamos ter filhos biológicos. Luna se animou. Então ela queria ser mãe. Queria muito. Era a coisa que mais desejava na vida. Sabe o que eu acho? Luna disse, olhando diretamente nos olhos de Ricardo. Acho que ela mandou você encontrar a gente aqui hoje. Como assim? Porque tem muitas crianças no mundo que estão precisando de um pai. E você está precisando de alguém para amar. Talvez seja o jeito dela de continuar realizando o sonho de vocês. O impacto das palavras de Luna foi visível. Ricardo começou a chorar, mas não eram mais lágrimas de desespero, eram lágrimas de esperança. Luna tem razão, Mateus disse suavemente. Minha vida só fez sentido de novo quando encontrei ela. O amor que eu tinha guardado sem destino finalmente encontrou um lugar para ser. Mas eu não sei se estou pronto. Ninguém nunca está pronto, Dulce interviu. Eu não estava pronta para criar Luna quando os pais dela partiram. Mateus não estava pronto para ser pai quando a encontrou. Mas o amor nos prepara no caminho. Luna pegou o celular de Mateus e mostrou fotos do Instituto Luna para Ricardo. Centenas de crianças sorridentes, famílias felizes, cerimônias de adoção emocionantes. Olha quantas crianças estão esperando uma família, ela disse. Cada uma delas pode ser o filho que sua esposa sempre quis que vocês tivessem. Ricardo olhou as fotos com atenção crescente. Como funciona? É simples, Luna explicou com naturalidade. Você vai no instituto, conhece as crianças, conversa com elas, até encontrar aquela que faz seu coração bater mais forte. Igual aconteceu comigo e com o papai. E se eu não souber como ser pai? Ninguém nasce sabendo, Mateus riu. Eu era um empresário frio que só pensava em dinheiro. Luna me ensinou tudo sobre ser pai. E foi difícil? Foi a coisa mais fácil e mais difícil do mundo ao mesmo tempo, Mateus admitiu. Fácil porque o amor torna tudo possível. Difícil porque você descobre que ser pai significa que sua própria vida não é mais a prioridade. Luna se levantou e pegou uma carteira pequena da mochila. Tirou um papel dobrado e entregou para Ricardo. O que é isso? É o endereço do Instituto Luna aqui do Rio. E meu telefone. Se você decidir visitar, me liga que eu vou junto para te apresentar às crianças. Ricardo desdobrou o papel e viu que Luna havia escrito à mão, para o tio Ricardo, que a esposa dele mandou encontrar a gente. Sua família está esperando você. Com carinho, Luna Oliveira. Luna Oliveira? Ele perguntou surpreso. É, ela sorriu orgulhosa. Agora eu tenho sobrenome de verdade, igual a todas as crianças merecem ter. Nesse momento, chamaram o voo de Ricardo. Ele se levantou, mas estava completamente transformado. Não era mais o homem destroçado de meia hora atrás. Luna, ele disse abraçando a menina, obrigado por não ter me deixado sozinho hoje. De nada, ninguém deve ficar sozinho. E Mateus, muito obrigado por ter criado sua filha para ser essa pessoa incrível. Na verdade, Mateus corrigiu, foi ela quem me criou para ser uma pessoa melhor. Ricardo se afastou em direção ao portão, mas voltou correndo. Luna! Ele gritou. Sim? Você pode me explicar uma coisa? Como você soube que eu precisava de ajuda?
Luna sorriu com aquela doçura que conquistava qualquer pessoa. É fácil. Pessoas sozinhas reconhecem outras pessoas sozinhas. E pessoas que já foram salvas sabem como salvar. 6 meses depois, Ricardo Almeida adotou Miguel, um menino de 7 anos que havia perdido os pais. Na cerimônia de adoção, Luna foi a madrinha oficial e em seu discurso disse algo que emocionou todos os presentes. Há 3 anos, eu era uma menina órfã que fez uma pergunta simples para um homem triste. Você está sozinho também? Hoje, essa pergunta juntou famílias no Brasil inteiro. E sabe por quê? Porque quando a gente para de ter medo de falar com estranhos tristes, a gente descobre que eles não são estranhos. São família que a gente ainda não conheceu. Mateus, na plateia, chorava de orgulho vendo a menina que havia transformado sua vida agora, transformando o país inteiro. Então, Luna continuou, olhando para as pessoas que estavam ali presentes. Se você está se sentindo sozinho hoje, faça igual eu fiz. Procure alguém que também está sozinho e pergunte se quer companhia. Vocês vão descobrir que ninguém precisa ficar sozinho neste mundo. E foi assim que uma pergunta feita por uma menina órfã de 8 anos num aeroporto criou o maior movimento de adoção da história do Brasil. Uma pergunta que provou que a solidão não é um destino, é apenas uma situação temporária que pode ser curada com uma dose simples de coragem para estender a mão para quem precisa. Porque no final das contas, ninguém nasce para ficar sozinho. Todos nascemos para encontrar nossa família, seja ela de sangue ou de coração.